Bem-vindos ao Histórias da Bíblia, o canal onde exploramos as mensagens mais poderosas e inspiradoras que atravessam gerações inteiras. Aqui transformamos lições antigas em sabedoria para o nosso dia a dia. Se você gosta de aprender mais sobre a Bíblia de uma forma simples, clara e que toca o coração, já se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais impressionantes de coragem, fé e superação já contadas, a história de Davi e Golias. É a clássica narrativa do pequeno contra o gigante, uma batalha que aos olhos de todos parecia impossível de ser vencida. Mas essa luta não apenas aconteceu, ela marcou para sempre a história do povo de Israel e nos deixou uma lição que ecoa até os dias de hoje. Prepare-se para descobrir como a fé pode mover montanhas, ou, neste caso, derrubar gigantes. Para entender a grandiosidade desse confronto, precisamos voltar no tempo para o Vale de Elá. Ali, dois exércitos estavam posicionados frente a frente, em um impasse que já durava semanas. De um lado, o exército de Israel, apreensivo e inseguro. Do outro, os filisteus, um povo guerreiro, poderoso e muito temido na região. E no meio deles, um campeão se destacava não apenas por sua força, mas por seu tamanho aterrorizante. Seu nome era Golias, um guerreiro de Gate que media quase 3 metros de altura. Sua armadura de bronze pesava mais que um homem comum. E ele carregava uma lança cuja ponta de ferro era incrivelmente pesada. Confiante de sua superioridade, Elsei exíbia, certo de que ninguém em Israel teria a coragem de enfrentá-lo em um combate corpo a corpo, enquanto a tensão crescia no campo de batalha, a quilômetros dali, em Belém, a vida seguia um ritmo muito mais tranquilo. Ló vivia Davi, o filho mais novo de Jessé, um jovem pastor encarregado de cuidar das ovelhas de seu pai. Davi não era um soldado. Ele não tinha treinamento militar, nem experiência em batalhas ou estratégias de guerra. Sua rotina era proteger seu rebanho de predadores como leões e ursos, usando apenas sua inteligência, sua agilidade e sua funda, uma arma simples, mas eficaz em suas mãos. Acima do tudo, Davi carregava em seu coração algo muito mais poderoso do que qualquer armadura ou espada: uma fé inabalável e uma confiança profunda em Deus. Ele conhecia o poder de Deus não por histórias, mas por experiência própria, nas pequenas e grandes batalhas do seu dia a dia no campo. Todos os dias, de manhã e à tarde, Golias avançava em direção ao acampamento de Israel e gritava seu desafio em alto e bom som, para que todos ouvissem. Ele zombava dos soldados israelitas, humilhando-os e ao Deus deles. Por que saíram todos para lutar? Ele bradava: escolha um homem entre vocês e manda-mo-no lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos seus escravos, mas se eu o vencer, vocês serão nossos escravos. O medo paralisava o exército de Israel. Ninguém, nem mesmo o rei Saul, se atrevia a aceitar o desafio. Foi nesse cenário de pavor que Davi chegou ao acampamento, enviado por seu pai para levar comida a seus irmãos mais velhos, que eram soldados. Ao ouvir os insultos de Golias e ver o terror nos olhos dos guerreiros de Israel, uma indignação justa tomou conta de seu coração. Ele não conseguia entender como todos podiam ter tanto medo com uma coragem que ninguém mais demonstrava. Ele perguntou:
Quem é este filisteu incircunciso, para que ouse desafiar os exércitos do Deus vivo? A fé de Davi não permitia que ele visse um gigante invencível, mas sim um homem que desafiava o próprio Deus. As palavras corajosas de Davi chegaram aos ouvidos do rei Saul, que mandou chamá-lo. Diante do rei, o jovem pastor se ofereceu para lutar contra Golias. Saul, incrédulo, olhou para aquele rapaz e disse: "Você não pode lutar contra ele. Você é apenas um jovem, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade." Mas Davi insistiu, contando ao rei como já havia enfrentado e matado um leão e um urso para proteger suas ovelhas. "O mesmo Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos deste filisteu", declarou Davi com convicção. Vendo a fé inabalável do rapaz, Saul concordou. Ele ofereceu a Davi sua própria armadura, seu capacete de bronze e sua espada. Davi tentou vesti-los, mas ele não estava acostumado com aquele peso todo. A armadura era pesada, desajeitada e tirava sua mobilidade. Ele percebeu que não poderia lutar com armas que não eram suas. Então ele tirou tudo e, para a surpresa de todos, caminhou em direção a um riacho próximo. Lá, ele se abaixou e escolheu 5 pedras lisas coleconduás em sua bolsa de pastor. Com seu cajado em uma mão e sua funda na outra, Davi foi ao encontro do gigante. Ele não confiava em armaduras de metal, mas na proteção divina. Sua confiança não estava nas armas do homem, mas no poder de Deus. Quando Golias viu aquele jovem pastor se aproximando com um cajado, ele se sentiu ofendido e começou a rir de forma debochada. "Sou eu por acaso um cão, para que você venha a mim com paus?" Gritou o gigante, amaldiçoando Davi em nome de seus deuses. Ele prometeu dar a carne de Davi para as aves do céu e os animais do campo. Mas a resposta de Davi foi uma das declarações de fé mais poderosas de toda a Bíblia. Ele olhou nos olhos do gigante e disse com firmeza: "Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." Davi deixou claro que aquela batalha não era sobre sua própria força, mas sobre a honra de Deus. Então, sem hesitar, Davi correu em direção ao gigante. Ele pegou uma pedra de sua bolsa colóquua na funda e começou a guirolar com velocidade e precisão. Ele lançou a pedra. O pequeno projétil voou pelo ar e atingiu em cheio a testa de Golias, na única parte desprotegida de sua armadura. A pedra se cravou em sua fronte, e o gigante, que parecia invencível, desabou com o rosto no chão. A vitória veio de onde ninguém esperava, através de um ato de fé pura e coragem extraordinária. A história de Davi e Golias é muito mais do que um relato de uma batalha antiga. Ela nos ensina uma lição atemporal. Com fé e coragem, até os maiores e mais assustadores problemas que enfrentamos podem ser derrotados. Na nossa vida, os gigantes nem sempre são pessoas. Muitas vezes, eles são os nossos medos, as nossas dúvidas, as dificuldades financeiras, os problemas de saúde ou os desafios que parecem grandes demais para superarmos. Assim como Davi recusou a armadura que não lhe servia, nós também precisamos entender que as soluções dos outros podem não funcionar para nós. Precisamos encontrar nossa própria força, confiando naquilo que nos faz únicos e acima do tudo, depositando nossa fé em Deus. A história nos mostra que não é o tamanho do gigante que importa, mas o tamanho da nossa fé e do Deus
em quem confiamos. Se você gostou dessa história e da mensagem poderosa que ela carrega, deixe o seu like para nos ajudar a levar essa inspiração a mais pessoas e compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando um gigante em sua vida. E agora queremos saber de você. Comente aqui embaixo qual história bíblica você gostaria de ver em nosso próximo vídeo. Sua sugestão é muito importante para nós. Muito obrigado por sua companhia. Até o próximo episódio de Histórias da Bíblia.